Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje vamos para a nossa avaliação de História e Geografia. Então vamos lá que eu vou relembrar o conteúdo da nossa prova, tá bom? Vamos começar. Falar um pouquinho de História primeiro, depois a gente entra em Geografia. Vou começar falando sobre a ocupação do território que hoje é o nosso Paraná. Essa história está aqui neste livro que nós começamos a trabalhar nesse trimestre. Então, gente, quando os europeus chegaram no Brasil, chegaram também aqui na nossa região, né? Que hoje é o Paraná. E eles chegaram aqui, não tinha ninguém, será morando? Tinham, né? Tinham os índios, tinham diversas tribos de índio. Tão diferentes uma da outra, costumes diferentes, culturas diferentes, que até a língua falada era diferente uma da outra. Esses índios viviam da caça, da pesca, da coleta. Algumas tribos já viviam da agricultura, algumas tribos já conseguiam produzir seus próprios utensílios, suas armas. Então eles já viviam muito bem aqui na nossa região. Outra coisa, lembrem, lá o mapa do Tratado de Tordesilhas, que tem lá no nosso livro. O Paraná, a grande parte do Paraná, a maior parte do Paraná, está do lado que pertencia à Espanha. Mas não foram só os espanhóis que colonizaram, né? Então, de um lado entraram os espanhóis pelo oeste, mas pelo litoral entraram os paulistas, que na verdade eram paulistas que eram descendentes de portugueses. Então, pelos dois lados vieram pessoas para colonizar as nossas terras. Esses paulistas que eu falei que vieram pelo leste, né, que eram descendentes de portugueses, eles estavam à procura do ouro e eles vinham pelo caminho, eles praticavam a agricultura e a pecuária. Então, nesse caminho foi assim que eles contribuíram para o desenvolvimento de cidades na nossa região. Foi assim que começou o desenvolvimento do estado do Paraná. E esses índios, com a chegada dos europeus, começaram a fazer o quê, gente? Começaram a ir cada vez mais para dentro. Isso não aconteceu só no Paraná, aconteceu no Brasil todo. Então, os índios viviam mais próximo ao litoral. Quando os portugueses chegaram, os europeus, em geral, chegaram no Brasil todo, inclusive no Paraná, esses indígenas, para fugir dos europeus, porque eles estavam pegando doenças, eles estavam sendo forçados a trabalhar para os europeus, então, para fugir disso, muitos indígenas começaram a fugir para dentro do Paraná e do Brasil, mas para o interior. Foi assim que os indígenas começaram a ir mais para dentro do nosso território. Vocês lembram que eu contei para vocês o que foi que os espanhóis fizeram para tentar pacificar os índios? Eles trouxeram os jesuítas para catequizar, quer dizer, ensinar a religião deles para os índios, né, o catolicismo, e para ensinar costumes europeus. Lembram que eles criaram aquelas vilazinhas? Então, que tem lá no livro, tem as fotinhos daquelas vilas. Foi assim que eles tentaram pacificar os índios. Agora, então, vamos falar de geografia? Vamos começar. Vamos começar falando do relevo. Os relevos podem ser de maneiras bem diferentes. Lembra que vocês fizeram atividade sobre o Rally dos Sertões? Que o Rally passa por várias regiões diferentes. Umas mais altas, outras mais baixas, umas mais planas, outras mais onduladas. O relevo é isso mesmo. Como é que a gente mede a altura do relevo? A partir do nível do mar. Então, a partir do nível do mar até o local onde a gente quer medir. E como é que chama essa medida? Altitude. Isso mesmo. E o relevo pode sofrer alterações? Pode. Ele pode devido às ações do homem, né? Então, o homem pode ir lá escavar, ele pode escavar uma montanha, por exemplo, para fazer um túnel. Então, ele está mudando o relevo. Ou também ações da natureza, como a erosão, por exemplo. Então, se a água ficar batendo ali na beirada do rio, por exemplo, pode ir caindo aos poucos até uma hora que vai aumentar aquele rio, né? A margem vai aumentando. Então, as ações do homem e da natureza podem, sim, mudar o relevo. Quais são as 3 formas de relevo que nós estudamos? Planalto, planície e depressão. Planalto são locais altos e na sua grande maioria planos, mas eles têm poucas ondulações, mas podem ter sim, tá? E eles podem apresentar duas formas, ou escarpas ou chapadas. Olhem lá na página 8, tem 2 exemplos.
olha só, escarpas, que tem pequenas ondulações, tá vendo? Não tem grandes montanhas, mas tem pequenas ondulações. E é um local bem alto. Ou escarpas, ou, desculpa, chapada. Olha aqui, essa aqui é a Chapada dos Guimarães, que também está mostrando lá na página 8. Planície, gente, são relevos planos e de baixa altitude. Depressão são lugares rebaixados em relação a algo que esteja perto. Então, por exemplo, nós temos um morro e no meio nós temos um vale, por exemplo, uma cidade. Essa cidade está numa depressão, porque tudo ao redor é mais alto que ele. Então, o que está bem rebaixado é a depressão. Ali na página 9 tem um exemplo de depressão. Olha só, o município de Arco Verde, em Pernambuco. Estão vendo que a cidade é toda rodeada por montanhas? Então, isso é um exemplo de depressão. Então, gente, agora pensem nos rios. Os rios que estão no Planalto, por exemplo. Planalto, como a gente falou, que são locais bem altos. Um rio que está no Planalto, uma hora o Planalto vai acabar e o rio vai virar o quê? Uma cachoeira, né? Então o rio vai começar a correr e cair numa cachoeira. Será que um rio desse, de Planalto, é bom para navegação? Não, né? Porque senão o barco vai cair. Então ele é bom para quê? Para hidrelétricas. Lembrem lá das Cataratas do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu nós temos a Itaipu, que é uma hidrelétrica. Porque como o rio começa a correr, isso faz energia. Então os rios de Planalto são bons para hidrelétrica. Que rio é bom para navegação, então, que seria um rio mais calmo? Os rios de planície, porque são lugares planos e baixos. Não vai ter cachoeiras, super cachoeiras, não vai ter problema nenhum. Então, ele pode navegar. Então, os rios de planície, que são planos e baixos, são bons para navegação. Os de Planalto para hidrelétrica. Agora, dêem uma olhadinha lá na página 12, que tem as partes do rio. São bem importantes vocês saberem, tá? A nascente de um rio, como já diz o nome, nascente, né? É onde o rio está nascendo. O leito do rio, ou o curso, é o caminho que ele está fazendo, né? Os afluentes, ó, esse aqui mais largo, que vocês enxergam melhor, é o curso do rio. Esses fininhos, que parecem uns bracinhos saindo dele, são os afluentes, tá? A margem é toda beiradinha dele. E a foz é onde desemboca o rio, né? Ele acaba no mar aqui, ó. Estão vendo? Aqui é a praia, ele acaba no mar. Então, ele nasce lá e termina aqui, ó, na Foz. Lembrem, para vocês não esquecerem que Foz é o final, Foz do Iguaçu. Lá em Foz do Iguaçu, o rio é onde o rio está acabando, né? Ele está terminando lá, por isso que ele está caindo naquela cachoeira. A gente já estudou que existem regiões no Brasil que têm épocas de seca, né? Então, nós temos rios também que têm épocas que secam. Então, esses rios que têm épocas que secam, que ficam só um caminho parecendo uma estradinha, são rios temporários, como já diz o nome, né? Tem épocas que eles têm água e tem épocas que eles não têm. E qual é o contrário de temporário? A gente chama de perene. Perene é o rio que está sempre com água. Então, perene, o rio sempre é rio. O temporário tem épocas do ano que seca. Pessoal, então esse é o conteúdo da nossa avaliação de História e Geografia. Tá bem tranquilo, né? Se vocês prestarem atenção em tudo que eu contei aqui, se o Pedrinho não atrapalhou vocês, porque hoje, gente, tá um grude com a mamãe, só quer ficar aqui no colo, quer participar, tá bom? Prestarem atenção em tudo que eu falei, vai ficar bem fácil de fazer essa avaliação. Boa sorte para vocês, um beijo e até amanhã!